Oi, gente, tudo bem? Vamos aí para uma aula de correção de exercício, né? Resolver uns exercícios aqui, uns cálculos estequiométricos aqui, meio que ainda no começo, né? Uma introdução. Vamos lá, vamos devagarzinho, tá? Vamos dar os nossos passos aí, tá bom? Olha só, essa questão veio da Universidade, Faculdade de Direito São Bernardo do Campo, né? E de 2018, ó. Observe a reação não balanceada, que apresenta uma das maneiras de produção de gás cloro. Para fazer o balanceamento, eu sempre peço para seguir a regra do macho, né? Você faz metal, ametal, carbono, hidrogênio e depois por final o oxigênio, tá? Para você fazer o balanceamento, segue essa regra que fica mais fácil. Detalhe, tá, gente? São 4 passos para você fazer o balanceamento. Eu sei que você assistiu a aula anterior, certo? O primeiro passo é escrever a reação, o segundo passo é fazer o balanceamento. Detalhe, eu comecei aqui, tá? Mas eu tive que editar o vídeo. Olha só, eu tenho aqui, ó, um manganês e um manganês. Agora aqui eu tenho 2 cloros, aqui eu tenho mais 2 cloros, então eu tenho 4 cloros depois do produto. E aqui eu só tenho 1, então eu vou ter que colocar o número 4 aqui, tá bom? Quando eu faço isso, ó, 2 vezes 1 hidrogênios, 4 vezes 1 hidrogênio dá 4, 2 vezes 2 deu 4, pronto, ficou balanceado. 2 vezes 1 oxigênio dão 2 e aqui você tem 2. Então, ó, o meu balanceamento ficou assim, ó, 1, 4, 1, 2, 1. Pronto, reação química balanceada. Agora, olha só, fizemos o quê? 2 passos. O primeiro foi escrever a reação, o segundo fazer o balanceamento. Agora nós vamos montar o quê? As proporções. Olha só, para produzir 3 mols, olha só a pergunta, para produzir 3 mols de gás cloro, quantas gramas de ácido clorídrico são necessários? Então, o que está acontecendo aí nesse processo? A minha relação está em mol, tá? E grama, certo? Ou seja, massa. Deixa eu colocar aqui, ó, massa. Então, a minha relação está entre quem? Entre massa de ácido clorídrico e mol de cloro. Então, agora ficou fácil, certo? Vamos lá, vamos fazer a conta? Aqui vai ser 4 mols, 4 vezes. Vezes quanto, Vitor? 36,5. Por que 36,5? Um cloro é 35,5 e o hidrogênio é 1, tá? 4 vezes 36,5. Então, 4 vezes 36,5, você vai ter um valor que corresponde a 146 gramas. Então, 146 gramas de ácido clorídrico, ele vai produzir 1 mol, tá, de gás cloro, certo? Então, olha só, para produzir 3 mols de gás cloro, quantas gramas de ácido clorídrico você precisa? Para produzir 1 mol de gás cloro, você precisa de 146 gramas. E para produzir 3, você vai produzir 3, você vai precisar de X, ou seja, regrinha de 3. Se 1 está para 146, 3 está para quanto? Certo? Então, quer dizer que X corresponde a 438 gramas de ácido clorídrico, HCl. Essa aqui é minha resposta, ou seja, alternativa B, certo? Exercício gostoso de fazer, tá? Vamos lá. Próximo exercício aqui. Esse exercício, exercício 2, está assim, ó. Pode-se obter o metal cobre usando como fiação elétrica a partir de uma que você tem esse óxido, que é o aquecimento do minério presente com oxigênio formando total. Aí eu tenho a minha reação química. Você observou que você já tem aqui, ó, o coeficiente? Então quer dizer que essa reação já está balanceada. Então daqui para frente começa a ser importante o enunciado, tá? Aquela parte de cima aqui eu simplesmente, praticamente ignorei, né? Agora olha só, as massas molares do cobre e do enxofre são respectivamente 63,5 e 32. Olha a pergunta, gente. Considerando-se uma reação de rendimento de 100%, ou seja, tudo que você colocou, produziu, tá? Na obtenção de 10 mols de cobre, a quantidade em gramas do minério necessário será D. Então, olha só, ele quer produzir 10 mols de cobre.
qual que é a massa do minério que ele vai precisar. Então, olha só, a minha reação já está escrita, a minha reação já está balanceada porque eu tenho um coeficiente, ou seja, é só você conferir, ó, 2 vezes 1 cloro dá 2, você tem 2 desse lado, 1 enxofre, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, minha reação está devidamente balanceada, correto? Então, olha só, considere uma reação que tem um rendimento de 100%. Na obtenção de 10 mols de cobre, ou seja, gente, ele quer produzir 10 mols de cobre. Ó, vou até colocar aqui embaixo, ó, 10 mols de cobre, tá? Qual que é a massa que ele vai usar do minério? O que que nós vamos fazer? Vamos calcular a massa do minério, tá? Olha só, o cobre, ele tá falando aqui que é 63,5, né? Então, 63,5 vezes 2, né? Porque são 2 cloros na fórmula, tá? Mais 32, que é a massa de quem? Que é a massa do enxofre. Então, você tem 1 vezes 159. 1 vezes 159 dá 159 gramas. Então, com 159 gramas, você vai produzir 2 mols de cobre, certo? E para produzir 10 mols de cobre, que o exercício está pedindo para a gente, aqui, ó. E na obtenção de 10 mols de cobre, então 159, olha só, 159 está para 2 e 10 está para X, correto? Tudo bem? Então, olha só, esse 159, você vai ter um resultado que corresponde, eu já estou fazendo um pouquinho direto, tá? Corresponde a 795 gramas. De quem? Do minério. Correto? A alternativa correta aí do nosso exercício também, né? Deixa eu só fazer a marcação aqui. Também vai ser a alternativa B. Certo? Viu que os exercícios bons a gente está fazendo, está praticando? Vamos lá, vamos para o próximo exercício. Nós vamos para o exercício 3, tá? Vamos lá. Esse aqui caiu na PUC de Campinas, tá? Ó, olha só, no ateliê de um ourives, ourives é aquela pessoa que trabalha com, principalmente com ouro, né? São joias, as joias são feitas com ouro 18 quilates, que consistem em uma liga contendo 75% de ouro e 25% de outros metais. Assim, uma aliança com 3 gramas dessa liga contém uma quantidade de ouro em mol que corresponde a quanto? Olha só, ele quer saber a quantidade em mol do ouro. Então, olha só, a massa do ouro corresponde a 197. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu sei que 1 mol... Para eu ter 1 mol de ouro, eu preciso de 197 gramas, tá? Essa nem vai precisar de reação química, tá bom? Tudo bem? Isso aqui é um cálculo de mol. Então, eu preciso, para 1 mol, 197 gramas de ouro, mas eu não tenho isso. Eu tenho quanto? Eu tenho uma liga que tem 3 gramas, certo? Mais 3 gramas é 100%, né? Se fosse 100% de ouro, certo? Seria... 3 gramas, mas eu tenho só 75% de ouro. Isso vai dar quanto? Vai dar X. Então tá, deixa eu só fazer um negocinho aqui, ó. Olha só, você tem o quê? Olha o que você tem. Você tem uma liga, tá? É uma mistura disso, uma aliança que tem 3 gramas, certo? De ouro, 18 quilates, que só 75% é ouro. Então, olha só, 3 gramas é tudo que você tem, é 100%, ou seja, é a mistura de ouro mais os outros metais. Mas eu sei que só de ouro tem 75, tá bom? Então isso corresponde a quanto? A X, certo? Olha só, eu vou ter um valor que vai corresponder a 2,25 gramas de ouro. Então a pergunta é o seguinte, gente, olha só como que a pergunta é simplesinha. Em 1 mol, você vai ter 197 gramas, certo? Mas em 2,25 gramas, você vai ter quantos mols? Você vai ter X mols. Então, quer dizer que X é igual a 2,25 dividido por 197. Dividido por 197. Então, quer dizer que eu tenho um valor que é aproximadamente 0,01. Vou cortar gramas com gramas, vai sobrar quem? Vai sobrar mol. Então, quer dizer que minha alternativa correta é 0,01, ou seja, a alternativa A, tá? Deixa eu só conferir o gabarito aqui. Isso mesmo, exercício 3,
Alternativa A, correto? Você viu que exercício bom também? Vamos lá, vamos para o próximo exercício. Exercício 4, tá? Olha só, considere-se a seguinte reação. Aí eu tenho a minha reação, já está pronta a reação, então o primeiro passo eu não preciso de fazer. Já está balanceado, que eu tenho os valores na frente, então o segundo passo eu também não preciso de fazer. Eu preciso de ver o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? É montar as proporções, depois o quarto passo, montar a regra de 3. Só isso. Então, olha só, vamos lá. Sabendo que a massa molar do alumínio é 27, é aquele valorzinho lá da tabela periódica. A quantidade de óxido de alumínio, a quantidade dessa substância em mol, formado numa reação em que foram colocados 10 gramas de alumínio para reagir com excesso de oxigênio, ou seja, uma quantidade suficiente de oxigênio, corresponde a quanto? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, a minha proporção está para massa, olha só, massa para mol, tá bom? Por quê? Ó, vamos de novo, sabendo-se que a massa molar do alumínio é 27, a quantidade de óxido de alumínio, que é essa substância, em mol, formado numa reação em que foi colocado 10 gramas de alumínio para reagir, é de aproximadamente. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a reação aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui, ó, 4 alumínios, vou colocar só o que eu preciso, tá bom? Ó, 2Al2O3, ó, só coloquei o que eu preciso. Então, vamos lá. Cada alumínio tem 27, né? Tem a massa de 27. Então, 4 vezes 27, eu tenho um valor de 108, certo? 108 gramas. Então, quer dizer que 108 gramas você vai produzir 2 mols desse óxido, tá, gente? Essa é a bauxita, tá bom? É uma das fontes de extração de minério, né, que nós temos no Brasil, reservas muito grandes de bauxita. E olha só, se 108 gramas está para 2 mols, e 10 gramas está para quanto? Está para X, certo? Então, olha só, 108 gramas de alumínio, eu vou produzir 2 mols de bauxita, tá bom? E com 10 gramas, vai dar quanto? Vai dar X. Então, 10 vezes 2 dividido por 108. Então, quer dizer que eu tenho o valor de X, que é aproximadamente 0,18, tá? 0,18 mols, tá? 0,18 mol, né? Você tem um valor que é aproximadamente, mais aproximadamente, 0,2 mol. Ou seja, a minha alternativa correta é a alternativa B. D, né? D de dado, né? Ótimo exercício também. Só selecionei 5 exercícios assim, bem legaisinhos para que nós possamos fazer, tá? Aqui, último exercício... Peraí, onde que ele tá? Tá aqui. Exercício 5, tá? Essa caiu na Getúlio Vargas, né? Então, vamos lá. Olha só, o hidrogeno, olha só, hidrogenosulfito de sódio, que é essa substância, hidrogenosulfito de sódio, é um insumo usado na indústria, na fabricação de papel e de curtume, tá? Pode ser obtido a partir da reação representada abaixo. Aí tá aqui. A minha reação tá pronta, não vou precisar descrever. Também já está balanceada, não vou precisar de balancear. Aí ele pede, ó, a quantidade máxima dessa substância aqui, em mols produzidos a partir de 42,4 toneladas dessa, corresponde quanto? Então, a massa em mols, não, desculpa, a quantidade máxima de mols. Então, a minha proporção está em quê? Em mol desse para massa desse, certo? Tranquilo? Vamos lá, então, vamos fazer aí os cálculos. Então, tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as minhas duas substâncias aqui embaixo para ficar mais fácil de resolver, ó. Eu coloquei as duas substâncias, eu ignoro as outras envolvidas, tá? Porque eu nem preciso, tá? Dos outros reagentes, dos outros produtos, não vou precisar. Porque eles reagem em quantidades proporcionais, tá bom? Então, olha aqui.
a quantidade máxima dessa substância em mols. Então, ele está pedindo em mols. Aqui eu tenho quanto? Ó, tenho 2 mols, certo? Produzido a partir de 42,4 toneladas desse. Então, é uma relação de massa para mol. Então, eu vou ter que achar a massa dessa substância aqui, ó, do carbonato de sódio. Ó, deixa eu fazer ela aqui no cantinho. Vamos treinar um pouquinho, tá? Ó, vou fazer ela aqui no cantinho. O sódio, nós temos 2. 2 vezes 23 é igual a 46, tá? Aí, nós temos o carbono. O carbono eu tenho 1. 1 vezes 12... dá 12. O oxigênio eu tenho 3. 3 vezes 16 eu tenho 48. Agora eu vou somar tudo isso, tá? Ó, 8 mais 2, 10, com mais 6, 16. 6 aqui vai 1. 4 mais 4, 8, 10, 106. Certo? Então quer dizer que eu tenho 1 mol só, né? Então quer dizer que eu tenho 106 gramas. Certo? Tudo bem? Então olha só. O que eu vou ter que fazer? Ele está em toneladas, não tá? Eu vou ter que fazer essa conversão, certo? Então, vai ficar o quê, ó? 2,4 vezes 10. Ó, vou colocar em notação científica. Vou vir aqui embaixo de novo, ó. 4, ó, isso aqui é em toneladas, certo? Então, tá. Se eu quiser passar para quilo, o que eu faço? Eu acrescento 3 casas depois da vírgula. Passo para quilograma. Então, ó, tem um 4 aqui, vou colocar mais 2 zeros. Então, quer dizer que em quilograma, tá? Esse valor vai corresponder a 42.400 quilogramas. Se eu quiser passar para grama, acrescento mais 3 zeros, certo? Aí eu passo para grama. Aí vai ficar, posso pôr a vírgula aqui, ó, vai ficar 42,4 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta, certo? Mols. Tudo bem? Certo? Então, o que eu vou fazer aqui nesse momento? Eu vou conservar aqui, eu sempre gosto de conservar essas bases, né? Porque fica bem mais fácil de fazer o cálculo. 42,4 vezes 2, certo? Dividido por 106. Então, eu tenho o valor que corresponde a 0,8 vezes 10. Aí eu vou pegar essa basezinha e colocar aqui, ó, vezes 10 a sexta, certo? Em mols. Ou seja, corrigindo esse valor, arrumando esse valor, né? Para os caras da matemática não ficarem bravos com a gente. Isso é 8 vezes 10 a quinta mol, tá? Então essa vai ser a minha resposta, tudo bem? O que pode prejudicar um pouco o aluno nesse tipo de exercício é simplesmente as operações da matemática, tá bom? Gente, um grande abraço aí, obrigado pela paciência dessa resolução aí de 5 exercicinhos aí rapidinho aí, tá bom? Grande abraço para vocês, tchau, tchau.